Queridos irmãos e queridas irmãs, nós vivemos num mundo que traz muitas expressões, um mundo da ciência, que tem apresentado tantas coisas boas que podem ajudar a vida, a qualidade de vida, que pode melhorar a saúde, mas nós vivemos também num mundo, infelizmente, marcado pela dor e pelo pecado. A Bíblia nos ensina que desde quando Adão e Eva se aproximaram da serpente, dialogaram com ela, a humanidade de Deus ficou confusa. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele perde a semelhança de Deus, ele deixa de ser filho de Deus, ele perde essa identificação com Deus, ele perde a imortalidade, ele perde a integridade, fica tendencioso ao mal. E nós vivemos então neste mundo cheio de tantas mentiras, de tantas dores, traição, enganação, roubo, corrupção, pessoas que têm coragem de fazer a covardia com o outro. Todos nós, quando éramos crianças, passamos pela catequese na nossa paróquia, na nossa igreja, e a gente aprendeu coisas muito bonitas, como os 10 mandamentos, mas depois parece que ao longo da vida nós vamos perdendo esta sabedoria. Vamos deixando de lado os ensinamentos da fé e vamos aprendendo a caminhar de acordo com os ditames da vida terrena, da vida mundana, pensando somente no acúmulo, somente na riqueza, somente no lucro, e deixamos de lado então, como nós estudamos semana passada, de cuidar de um cuidado integral com a vida. Não cuidamos de todas as dimensões da vida humana. Cuidamos apenas pela metade. Às vezes cuidamos muito do financeiro, do físico, mas deixamos de lado a dimensão espiritual, a dimensão social, né? E às vezes nós vamos cuidando de dimensões da nossa vida e deixando outras. Então hoje, 16º domingo do tempo comum, a igreja vem nos ensinar, né? Qual que é a beleza que deve salvar esse mundo tão triste. O cardeal Martini Maria escreveu um livro com este título: Que beleza poderá salvar o mundo, né? Qual a beleza salvará o mundo? É uma pergunta que aparece na obra de Dostoiévski, O Idiota, e é feita por um ateu ao príncipe Miski. É verdade que a beleza salvará o mundo? Senhores, o príncipe afirma que o mundo será salvo pela beleza. Que beleza salvará o mundo? O príncipe não respondeu. Mas nós que somos católicos, que participamos da celebração da Santa Missa, ouvimos a palavra de Deus, participamos dos grupos de reflexão e temos a nossa fé, a gente acredita, né, que o Cristo é a beleza que vai salvar esse mundo. Santo Agostinho, né, ele uma vez, ele exclamou: ó beleza admirável, tão antiga, ó beleza tão nova. É esse Cristo, né? Esse Cristo que vive, esse Cristo que reina e que no Evangelho de hoje foi acolhido na casa de Marta, foi acolhido na casa de Maria, né? E o Evangelho ele vai mostrar para nós como que foi essa acolhida, né? Então, naquele tempo, Jesus entra numa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, que bonito. A Maria, né, a Marta, ela não errou. Naquele tempo, o papel da mulher era cuidar da acolhida, cuidando dos afazeres da casa. Quem sentava para aprender era o homem. Mas a Maria, ela não aceitou essa diferença cultural, essa diferença que já foi marcada pelo pecado. Ela sentou no lugar que não era para ela. E ela quis se tornar discípula, ela quis escolher essa parte. Ela viu que o trabalho seria muito mais leve para frente se naquela hora ela se assentasse aos pés de Jesus e se permitisse ser discípula, mesmo que a cultura não permitia que ela o fosse. Então que bonito, Jesus é acolhido naquela casa, a Maria resolve acolhê-lo não cuidando, mas ouvindo, prestando atenção na sua palavra. Então quantas vezes a gente acolhe 1000 situações na vida, mas não escuta, não presta atenção na palavra.
né? Então fica esse exemplo desta acolhida de Marta e Maria, principalmente a da Maria, que foi discípula, e da Marta, que esteve aberta para ganhar o puxão de orelha de Jesus, né? Quando ela vai reclamar: o senhor não está vendo que a minha irmã está me deixando sozinha no cuidado da casa? E Jesus então vai dizer para ela: uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que nunca lhe será tirada. E é interessante, né, quando a gente vai ler o Evangelho da morte do Lázaro, a gente vê, diante da morte do Lázaro, a Marta toda desesperançosa, criticando Jesus, cobrando, e Maria tranquila, sentada em casa. É porque lá no passado ela soube escolher o único necessário, a única coisa necessária na sua vida. Então nós às vezes estamos tão enfraquecidos diante dos sofrimentos da vida, é porque nós ainda não aprendemos a escolher o único necessário para o nosso viver. A primeira leitura, ela vai dizer que o Abraão também estava vivendo um momento na vida dele muito difícil, né? A primeira leitura descreve essa dificuldade dizendo que Abraão estava sentado. Então toda vez na Bíblia que aparece alguém sentado, nem sempre é para aprender, às vezes é porque está desanimado, né? Então Abraão está sentado na entrada da sua tenda, no maior calor do dia, ou seja, era uma hora difícil, pensamentos difíceis povoavam a mente do Abraão, indecisões, medos. Quantas vezes nós também somos assaltados, né, por tudo isso. Mas Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Logo que os viu, deixou a entrada da tenda e correu ao seu encontro. Prostrou-se por terra e disse: meu senhor, se agradei aos olhos vossos, não passeis diante sem parar em casa de vosso servo. Então que bonito, né, essa acolhida do Abraão. Ele também soube acolher esse necessário na vida dele. Ele não ficou perdido no cansaço do dia, na pior hora do dia, mas ele quis oferecer sua vida para acolher. E o que o Abraão ganhou com isso, né? Sua mulher, que até então era estéril, ela ganhou o presente de ser mãe, né, de poder ter um filho. Então nós também, sabendo escolher o único necessário para o nosso viver, teremos muitos benefícios em nossa vida. E na segunda leitura, tirada do livro de Colossenses, o São Paulo está dizendo que depois que ele se tornou cristão, a vida dele virou de ponta cabeça. Ele passou a ter muitas dores, muitos sofrimentos, e é bonito que o Paulo não sai procurando um culto para se libertar das dores. O Paulo não sai procurando uma bênção para que a cruz na vida dele pare de ser pesada, não. Mas ele se gloria. Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que falta à paixão do Cristo. Que pena que no mundo de hoje as pessoas perderam o senso da dor, perderam o sentido da dor. Não sabem mais lidar com a hora do meio-dia, não sabem mais lidar com o maior calor do dia. Ficam desesperançosas, sofrem, não querem enfrentar, não querem carregar, não encontra no louvor o caminho. O Paulo, então, ele encontra o caminho no louvor, né? Ele se alegra, ele louva pelos sofrimentos que ele tem de suportar, e ele completa com os sofrimentos dele os sofrimentos do Cristo. Essa é uma dimensão que ficou esquecida na vida de muitos católicos, de muitos cristãos. Passar as dores da vida com sabedoria, aproveitando das dores para crescer. E quem soube acolher o único necessário ao longo da vida, enfrenta as dores da vida com sabedoria e faz dessas dores ocasião de poder crescer. Então o Salmo de hoje nos pergunta: quem habitará, Senhor, em vosso santuário? Ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Né? E Deus vai dizer então que é aquele que aprendeu a acolher o único necessário na sua vida, que encontra a alegria em viver na retidão aqui na terra, mesmo que seja uma vida marcada pela dor, porque vai ganhar a eternidade, vai ganhar a bênção e o abraço de Deus. Então que sejamos acolhedores, que possamos acolher a palavra da nossa igreja. Nós temos um Papa que fala para nós, possamos acolher a palavra do nosso bispo, dos nossos padres, acolher a palavra da nossa comunidade, acolher a presença do Senhor que passa na entrada de nossa tenda.
Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do nosso lado para nos defender, dentro de nós para nos conservar, diante de nós para nos conduzir, atrás de nós para nos guardar e acima de nós para nos abençoar. Pela imposição das minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, nossa Mãe, e de Santa Rita de Cássia, desça sobre nós, o nosso lar, a nossa semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que o Senhor nos dê a graça, como nos pede a oração da coleta de hoje, de multiplicar em nós os dons da graça do céu, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os seus mandamentos e nunca nos esqueçamos do caminho do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.